dia, boa tarde, boa noite, qualquer horário que vocês estiverem vendo aí. Vamos falar hoje de seleção brasileira, eliminatórias, e de um assunto que eu acho que agrada algumas pessoas, que é o trabalho de Fernando Diniz. Agrada uns, desagrada uns. Eu pensava que eu ia chegar lá. Calma que eu ia chegar lá. Vamos lá, eu sou um defensor aqui e eu vou chamar outro que eu acho que talvez ele provavelmente vai falar um pouco bem dele. Bruno Corrêa. Boa noite a todos. Cara, eu tenho grandes motivos para odiar Fernando Diniz, que a gente já até comentou num breve no programa passado. Fez um bom início de campanha dele no São Paulo, deu uma mudada no time, transformou, apresentou um bom futebol, né, até com peças que não eram tão boas. Mas, na hora do vamos ver, na hora do embalar o final do campeonato, acabou perdendo, né, com uma distância que tinha de 7 pontos. E aí ficou aquela, a maioria da torcida do São Paulo odeia o Fernando Diniz, né? Porque eu acho que o start foi naquela briga dele com o Tietê, né? Do Carlinho, mascaradinho, todo mundo ficou sabendo. Eu acho que acabou perdendo o grupo e perdeu um campeonato que dava para administrar, estava tranquilo, né? Perdeu pontos contra times ruins. Enfim, não vou me alongar em relação a isso. Porém, eu tenho simpatia por ele, gosto do trabalho dele. É um erro que ele cometeu lá indiscutível. Imagino que serviu também para ele melhorar como pessoa e não cometer mais esse tipo de erro. E pode, né, observar que ele vem realmente crescendo, né? Ele conquistou aí finalmente o título dele, já tinha aquela Taça Guanabara, mas ainda não é um título estadual, mas já foi legal, tem um troféuzinho para erguer. Taça com o Audax lá. Isso. Mas aí coroou com o Carioca, né? Aí coroou de vez, continuou fazendo um bom trabalho. Eu acho que está aí convocado para a seleção com méritos, né? A gente também não tem grandes nomes, né, para trazer agora. E vem fazendo um bom trabalho, indiscutível agora com o Fluminense na Liberta. Nós vamos falar dessa questão de treinador estrangeiro depois. Também. Vem fazendo um ótimo trabalho na Libertadores. Eu considero que é o time que joga o melhor futebol hoje do Brasil, o futebol mais vistoso. E daí com méritos, agora vamos ver como é que vai ser a seleção, se ele já vai conseguir de cara propor o estilo de jogo dele. Curioso. Alan? Olha, por incrível que pareça, eu simpatizo com o Fernando Diniz, viu? Eu gosto da proposta dele. Só que tem muito a provar ainda. O cara não. O que ele ganhou? Ganhou Carioca. Ganhou Carioca na seleção. É igual o Dunga quando foi pra seleção aquela vez. O cara nunca ganhou nada, nunca foi técnico nenhum. Do nada, técnico da seleção. Então, é uma bagunça. Assim, eu acho que era o momento do técnico estrangeiro mesmo, pelo futebol, o técnico brasileiro, o técnico nacional a gente não tem uma altura da seleção brasileira que vai resolver o problema. Tanto o Fernando Diniz agora, que o Fluminense está voltando, porque assim, os trabalhos do Fernando Diniz, todos começam bem e depois não finalizam, né? Não ganha título. O único caso agora é o Fluminense, mas um campeonato estadual. Então eu acho que tem muito a provar ainda. A questão da Libertadores, isso agora, quando ele foi lá chamado para a seleção brasileira, isso não tinha acontecido nessa classificação. Então, não foi esse embasamento da CBF. Então, assim, até então era um técnico que o Fluminense já estava caindo em produção, já estava perdendo jogos esses, que é o normal do Fernando Diniz, depois que ele começa o time engrenar, ficar famoso, nossa, Fernando Diniz, dinizismo, é toque de bola, envolvente, futebol bonito de assistir, realmente. Mas, assim, tem que ter uma regularidade. Tem que ter uma constância. Então, assim, gosto do trabalho de Fernando Diniz. Ele sempre começa bem, mas ele tem que achar uma maneira de dar continuidade nisso, de ser uma coisa recorrente. Eu acho que o trabalho do Fluminense já é um trabalho. Então, eu acho que agora é a hora dele provar. Se ele chegar pelo menos na final aí com o Fluminense, eu acho que ele já começa a se credenciar ali para a seleção e se mostrar como o melhor técnico brasileiro. É isso que eu vou chegar agora. Brasileiro. Já vou fazer a pergunta do nosso convidado especial aí, Rafael, palmeirense. E eu já vou jogar ele na fogueira aí. Rafael. Fernando Diniz é o melhor técnico brasileiro na atualidade. Olha, você fala de brasileiro, né? Não contando, porque a gente pode. Futebol brasileiro. Porque a gente pode. Vou estabelecer aqui, porque tem
Felipão, Luxemburgo fizeram ótimos trabalhos no passado, mas são quase ex-técnicos, digamos assim, né? Não dá para considerar o que eles fazem hoje, né? O que eles estão fazendo hoje. Vamos considerar o trabalho atual, né? Os últimos anos, enfim, né? Os últimos, um recorte mais recente, né? Nacionalidade brasileira. Beleza. Primeiramente, boa noite, né, pra galera que tá assistindo a gente. Mas, assim, eu acho que não. Eu acho que a gente tem um técnico brasileiro hoje que, para mim, disparado melhor que o Fernando Diniz, que é o técnico do São Paulo. Ele se provou, né? Ano passado ganhou aí 2 títulos no Flamengo, pegou o Flamengo numa bagunça, né? Do antigo técnico, acho que era o Paulo Souza, eu não lembro o nome dele certinho. Acho que era Paulo Souza. Mas pegou o time do Flamengo ali bem bagunçado e conseguiu ajustar. Um time ali que ele pegou, por exemplo, o Flamengo, onde o antigo técnico dizia que Gabigol e o Pedro não se jogava junto e fez jogar junto e ganhou 2 títulos importantes, né? Tudo bem que eu acho que não ganhou 2 finais jogando nada, né? Mas eu acho ainda que ele é melhor sim que o Diniz. O Diniz, eu acho que ele tem que se provar muito ainda. O título mais relevante do Diniz, para mim, foi o Carioca, em cima do Flamengo. Mas depois veio a ser eliminado pelo próprio Flamengo na Copa do Brasil. Né? Eliminou todo o poderoso Olímpia agora, né? Está na semifinal da Libertadores, mas ainda tem que se provar. Né? Você achou justa a demissão do Dorival, do Flamengo? Não, eu acho que dentro do Flamengo há uma grande briga de ego ali dentro, eu acho. Né? O diretor quer ser mais que jogador, o jogador quer ser mais que clube e assim por diante. Né? Eu acho que por isso eles cresceram o olho em cima do ex-técnico do Corinthians, né? E acabaram mandando ele embora injustamente. Né? E o São Paulo fez muito bem de aproveitar, né? E ter contratado o Dorival. Era para ter sido o Santos, né? O Corinthians também passou. O Corinthians também passou todo mundo queria, porque... Mas tendo isso visto, eu acho que o Diniz ainda tem que se provar. Eu acho que talvez ele se prove sim na seleção, né? Até que eu tenho um pensamento meio que eu acho que é ele que vai ser o técnico da seleção até a Copa. Eu acho que ele não vem, o Ancelotti não vem. Eu acho que o próprio Libertadores agora. Então ganha essa bagaça, então. Então ganha. Eu queria. Deixa pra lá. Eu tô torcendo pra Eu também, claro. Título inédito Fluminense, faz o Fluminense nos Libertadores, cara. É o único dos semifinalistas que não tem o título Libertadores. Eu vou discordar porque eu sou palmeirense. Bom, mas eu acho que é isso. Respondendo a sua pergunta, eu acho que... Eu vou aqui estender a pergunta para o Alan. Você concorda com a opinião dele? O Dorival é o nosso principal treinador hoje? Sim, totalmente. Porque Dorival desde lá do Santos, né? Chegou lá com aquela molecada, lidar com essa... Tinha uma briga de ego da molecada também, né? Toda a molecada lá era praticamente estrela. Então, assim, tinha Neymar, Ganso, André, o lateral Danilo, Alexandre. Então tinha uma molecada que hoje se transformou em base da nossa seleção por muito tempo. Então ele teve que lidar com essa molecada. E aí fazer essa mesclagem da molecada com o pessoal mais velho. Que é isso que a seleção está precisando. Então, assim, eu acho que o principal problema do Dorival é assim, não é um futebol vistoso, né? É lógico, o Santos de 2010 lá foi vistoso, mas por conta da qualidade dos jogadores, né? E ele não conseguiu repetir isso, né? O Flamengo, agora o São Paulo, por mais tão bem, né? Sempre bem, disputando títulos, mas o brasileiro tem disso, né? Eu preciso jogar bonito, não basta só ganhar. Bom, o Palmeiras é um exemplo muito bom disso. O Palmeiras ganha, e aí por muito tempo a mídia estava falando, ganha, mas não tá bom, porque o futebol é feio. Então, Paulo César, ele tinha o Paulo no Abel, porque achava que faltava alguma coisa, que era um futebol covarde, às vezes. Então, eu acho que o Dorival é muito disso. Falta um pouco ali de mídia, de reconhecer o trabalho. É um jogador. É um técnico que já se provou, ganhou a Copa do Brasil com o Santos, a primeira da história do Santos. Ganhou vários paulistas, tudo bem, campeonato estadual, mas o paulista é o campeonato estadual mais disputado do Brasil. E no momento em que os times estavam bem preparados. Semana passada alguém
Menosprezou o Campeonato Paulista aqui nessa mesa, hein? Eu não tô dando importância assim, mas assim, entre um carioca e um paulista, qual que é o título mais relevante? Entendeu? E assim, tá fazendo um bom trabalho com o São Paulo. São Paulo agora tem chance de sair da fila. Teve a fatalidade da Sul-Americana, mas era o favorito, como a gente comentou aqui, para ganhar a Sul-Americana. Então foi um jogo atípico do São Paulo, foi nos pênaltis, né? A famosa loteria. E assim, tem a chance de ganhar a primeira Copa do Brasil também, assim como aconteceu com o Santos lá em 2010. Então, assim, ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil com o Flamengo. Entendeu? E justamente o Flamengo traz essa imagem para todo mundo. Porque o Flamengo demitiu um técnico na Libertadores. Sim, você acha que o estilo dele talvez é um treinador que ele não entra muito em conflito, né, com o jogador, ele é um estilo mais paizão e tal, um cara que não inventa muito. E assim, ele não tem aquela imagem, nossa, olha, isso aqui parece um treinador. O Vitor Pereira foi contratado logo em seguida. Tô ali na beira do campo de terno, toda boa pinta, sou português. Então, assim, tem uns elementos, eu tô na moda, entendeu? Tô na moda, isso que é técnico. Tem vaidade, né? Aí você vê o Dorival lá, de calça, tênis, agasalho do clube. Então, assim, querendo ou não, há mais um clube como o Flamengo que tem esse certo ganância, certa soberba, né? O Flamengo é um time curioso, eu queria até lembrar. Eu não via como um técnico. O Flamengo tem um histórico de treinadores que são mais paizões, que se deram bem no clube. Lá atrás teve o Jaime de Almeida, que foi campeão da Copa do Brasil. Lá atrás, no Brasileiro, teve o Carlinhos, que foi um nome que tem muito respeito no clube, né? Que foi falecido, inclusive. O Joel. E mais recentemente teve também, não mais que o Jaime de Almeida, mas voltando lá em 2009, nós tivemos o Andrade, que também era um cara que também não era um cara que batia de frente com o jogador. Sim, não teve continuidade, né? O Abel também. Sim, também, o Abelão, enfim. Não, pode ver, tem uma história, né? São todos técnicos que você vê na beira do campo de agasalho, que não impõem, assim, uma questão estética, né? Aquela pompa de técnico. Eles gostam. Por quê? No futebol europeu é assim. No futebol europeu você vê lá, o técnico tá de terno, sempre bem alinhado. Difícil você ver um técnico. Charutão. Charutão, máscara de chicletão, assim, então eu acho que como a gente está então o Flamengo vê, como a gente está num patamar acima dos demais, a gente tem que demonstrar isso até no técnico. Então eu preciso de um técnico que cumpra os requisitos e elementos que os europeus costumam. É curioso que como o Renato Gaúcho não ter dado tão certo, né? Ele tem insistido também, mas acabou não dando tão certo, né? Talvez se tivesse ganho a Libertadores, né? Ele estaria falando diferente. O Renato Gaúcho, eu acho que ele perdeu o time, né? Quando ele estava bem, estava um Tite consolidado na seleção. Então, ele acabou não tendo espaço. Eu acredito que se ele tivesse naquela fase do Grêmio de 2017 e ele tivesse uma vaga na seleção, talvez ele fosse o contratado aí. Vou fazer duas perguntas para você agora. A primeira, o que eu vou falar é a mesma pergunta, né? O Fernando Diniz é o melhor treinador ou é o Dorival? Mesmo você concorda com a opinião dos dois aqui, acho que o Dorival é o melhor treinador em atividade. E segunda pergunta para o momento atual da seleção, qual seria o Fernando Diniz é o principal nome ou talvez o Dorival merecesse mais a oportunidade? Vamos lá. Eu acho que para responder essas duas perguntas, a gente tem que definir primeiro qual que é o recorte de melhor técnico da atualidade. Qual é a atualidade? É só esse ano? Os últimos 2 anos? Os últimos anos. Porque daí muda muito, né? Se for cortar o recorte desse ano, para mim é o Fernando Diniz mesmo. Por exemplo, o melhor futebol nessa temporada. Agora, se pegar o recorte de alguns anos atrás, aí tem muita gente na frente dele. Tanto nesse critério de representar o melhor futebol, quanto no critério com as coisas assim de ser um cara de mais de nome, de mais títulos. Porque quase todos os técnicos brasileiros hoje têm mais títulos que o Fernando Diniz. Por diversos motivos, por ter trabalhos melhores ou por ter treinado times melhores. Né? Porque daí, se você pegar o Dorival, vem de Brasileirão, ou Copa do Brasil e Libertadores. Se você voltar um ano, tem o Rogério Ceni como o mesmo no Flamengo, que
que tem um Campeonato Brasileiro e a Supercopa, né? Então, todo mundo, porque é um elenco mais fácil de garantir, né? E o Fernando Diniz pegou um São Paulo lá mais capenga, pegou o Fluminense, né? Veio fazendo outros trabalhos, pegou brevemente o Santos. Então, o cara não tem um puta plantel na mão. É difícil você estabelecer um critério, mas Então, assim, trazendo dos últimos anos e pegando, também trazendo para hoje, né? Porque alguns desses treinadores, você citou, o Rogério, por exemplo, tá assim. O Rogério agora está sem clube, mas poderia ser também. Eu acho que assim, vamos lá, vou começar pela segunda. Se eu acho que deveria ser ele, se é o atual, né? Concordo, gostaria que fosse ele mesmo, acho que ele merece, por um motivo mais diferente de todos esses que a gente tem analisado. Ele é o único dentre esses que apresenta algo diferente. E um motivo que eu acho, o porquê da CBF ter escolhido ele, é porque, como ainda, não sei se vai confirmar isso, mas como ainda tem aquela ideia de trazer o Ancelotti, esperar o prazo dele, vamos supor que ele venha, seria um técnico mais fácil de demitir, que causaria menos alarde na imprensa. Imagina se eles pegam temporariamente um Dorival, para 6 meses mandar embora. O Dorival tem história para não passar por uma situação Renato dessa. Gaúcho. Renato Gaúcho, que é outro que também tem muito mais título de expressão que o Libertadores, né? Enfim, então acho que ele seria um nome mais fácil, você só vem para quebrar um galho, entre aspas. E não desmerecendo ele, porque para ele é ótimo também, que ele é um cara com uma ascensão rápida, com o único que apresenta um futebol bem diferente dos demais, né? E aí ele também creio que não vai ficar tão ofendido se ele sair, porque ele já entrou sabendo disso. Porém, eu acho que aí lá no fundo ele tá com essa ideia aqui. Se eu mostrar mais, eu quero ver se os caras me mandar embora. Né? E ele tá mostrando. Eu acho que ele tá com esse plano de levar. Ele sabe que, assim, é taxado como interino, né? Mas, assim, no fundo, ele quer continuar. Ele tá uma Copa do Mundo, treinar o Copa. Talvez outros técnicos se sujeitariam a essa situação que o Fernandinho fez. Ele Não, se você imagina. imagina o Dorival se sujeitaria. Não, eu acredito. Estrangeiro. Não, acho que até por isso que foi o nome do Fernando Diniz. Eu até acredito, e vazou bastante lá, depois ninguém confirmou. Vazou bastante que teve um dia que saiu, a hora que começou esse away de contratar, que viram que o Ancelotti não ia vir imediatamente. Teve um dia que a imprensa, até os caras mais renomados, cravaram, falou, ligou pro Dorival e ele vai. No São Paulo lá, virou um desespero, falou, agora lascou. Agora que ele tá arrumando um pouquinho aqui, tu vai perder o cara. E aí foi. E eu imagino, né, isso daí a gente vai ficar no imaginário, né? Imagino que seja esse o motivo dele talvez não ter ido. Né? Falou assim, pô, mas você vai deixar eu fazer meu trabalho? Não, você vai entrar aqui só para quebrar galho mesmo. Ele talvez não tenha gostado disso. Como talvez quase todos do patamar dele não iriam gostar também, né? Eu acho difícil, assim, tendo esse ponto de vista seu, que algum outro clube também aceitaria. Eu vou dizer assim, muito pelo peso da torcida também. Eu acho que muito difícil se ele treinasse um treinamento como ele está fazendo com o Diniz. Eu acho que, por exemplo, a torcida do Palmeiras não aceitaria o Abel treinar a seleção e o Palmeiras numa altura dessa de Libertadores. Jamais. Acho que não aceitaria. Poderia comprometer muito o futebol do time, né? Do meu ponto de vista. E por isso até eu acho que eu optaram pelo Diniz. Porque eu não vejo assim um alarde muito grande que a torcida do Fluminense fez por isso. Eu acho que eles até gostaram do técnico dele ser reconhecido, né? E também acho que a CBF não colocaria alguém carudo ali. Vamos dizer assim, que teria coragem de bater no peito e assumir algumas responsabilidades para ele nesse momento esperando o celular. Então, eu acho que de mais nome, né? Que a gente estava comentando. Né? Então, no patamar da seleção brasileira, para a CBF, o Diniz com certeza foi a melhor escolha. Para a CBF, né? Nesse momento. Cara, eu ainda acho que, para nós, torcedores, eu acho que até vocês, pelo que a gente tem debatido off aqui, né? Compartilhando a mesma opinião que eu, que a gente não tem muita alegria de ver a seleção brasileira faz muito tempo, sabe? A gente fala, né? Vamos falar do Brasil e fala, puta, nem existe, sabe? E não só pelo fato de ter perdido o jogo da Copa, pelo fato de ser. Você não fica de acordo com a convocação, não gosta dos caras, ficou chato, os jogadores são os mimados. Fica aí pra quem tá vendo o vídeo depois, né? Comentar se ele ainda gosta de ver jogo da seleção, cara, você tá vendo o TikTok aí também. Eu acho que muita gente não gosta, e eu acho que agora é uma oportunidade de a gente começar a gostar. Por 2 pontos, né? De ser aquele futebol diferente, aproveitar que a eliminatória é meio que uma brincadeira pro Brasil, mesmo fazendo um futebol ruim.
na Copa da América do Sul está muito fraca cada vez mais. Para Brasil e Argentina, nada de braçada. Né? Uma oportunidade de a gente ver um melhor futebol e, em contrapartida não, em complemento, uma oportunidade do Diniz ter o melhor plantel da vida dele. Em mãos para botar um bom futebol aí. Eu vou aproveitar e emendar. Vou perguntar para você primeiro aqui, Rafael. Você acha que com o Diniz vem renovação e você acha que precisa de inovação na seleção brasileira? Vamos lá. Tendo em vista essa primeira convocação, eu fico meio em dúvida se vai vir renovação ou não. Vamos começar pelos goleiros ali. Para mim, o Alisson não dá mais na seleção brasileira. Mais um. Mas eu acho que o Alisson não dá mais na seleção. Então, eu como palmeirense... Eu como palmeirense e o Everton sendo vindo convocado, ele não está sendo convocado, poderia ter falado, mas por que o Everton não foi? Mas eu sei que tem muitos goleiros à frente dele mais jovens, vamos dizer assim, né? Talvez à frente... Pensando no ciclo, na renovação. Então a convocação do Bento, antes dele ter sido cortado, eu acho perfeito. O Lucas Perry também agora foi convocado, perfeito. Mas pensando nisso e em alguns nomes atuais que foram convocados, eu não acredito muito nisso. Né? Infelizmente não acredito. Eu acho que tem alguns outros jogadores que estão muito à frente, por exemplo, de Richarlison, que foi convocado. De Matheus Cunha também, que foi colocado. Né? E a gente precisa dessa inovação, né? Precisamos dessa inovação. Temos alguns nomes aí que podem ser convocados e podem ganhar. Se a gente for lembrar da Alemanha, que ganhou a Copa de 2014, né? Foi, né? A Alemanha ela foi um processo. A Alemanha foi um processo que após ela perder a final do Brasil, ela já entrou num processo, em 2002, isso estou falando. Ela já entrou num processo de renovação que praticamente ela durou ali um bom tempo, né? Até 2014, que a Alemanha chegou voando. Tudo bem que poderia ter perdido aquela final contra a Argentina, poderia. Mas assim, então a seleção é um processo. Se não for cumprir esse processo, se for convocada esses mesmos nomes sempre, não acho que não vai ter resultado. Eu acho que precisa de renovação, sim. Você, Alan, você acredita que pode vir? Ou você acha que vai ser esses nomes mesmo que a gente já vem vendo, não vai mudar? Porque assim, hoje, inclusive, né, nós estamos gravando hoje, né, mas, enfim, teve a questão do corte do Antony e foi convocado aquele jogador que você adora, né? Gabriel Jesus. É difícil, é complicado. Né? Corta chama o pior. Já deu o que falar. Já. Então, assim, acho que com o Fernando Diniz não vai existir renovação. Tanto que, por o Fernando Diniz estar se sujeitando a toda essa situação, ele vai estar vulnerável. Tá? Tudo que a CBF falar, ele tem que cumprir. Então, assim, ele não vai mandar em nada. Ele vai só pegar o time, esse aqui é o time para você treinar. A gente convoca, a gente que passa a lista aí para você divulga lá e treina o pessoal e vê o que você faz. Se você fizer esse trabalho direitinho, lá na frente que 10 anos, Então, com o Fernando Diniz, a renovação quase impossível. Tanto é que na primeira convocação já tem mais do mesmo. É lógico, teve algumas mudanças que foram importantes ali na lateral, que é o Henrique, né? O Brasil e Mundial, né? Mas assim, o Brasil tá com uma carência enorme, até que foi o Daniel Alves na última Copa. Todo mundo viu. E assim, eu acho que ali o ataque, cara, por mais que o Brasil tenha essa carência de jogadores, no ataque a gente tá bem servido, então tem muitas opções. Agora, você convocar Matheus Cunha, tá no Richarlison, que tá no reserva do Tottenham. Aí você corta, tudo bem, Gabriel Jesus tá numa fase boa lá no Arsenal. Fez um golaço lá contra o United lá no final de semana. Só que assim, já teve a oportunidade, já teve a chance dele. O cara participou de Copa aí, não fez um gol. Mas vocês estão batendo na mesma tecla, mas é isso. Tem muita gente ganhando chance, ele teve uma Copa inteira. E mais outros vários jogos. Ele sempre foi titular absoluto da seleção. Então, assim, ele teve chance de se provar e não provou. Tava na posição errada. Mas vai que o jogador fala, olha, não vou mais jogar então nessa posição. Peitar ali o técnico e falar, não tô rendendo. Porque não adianta ser convocado se você não tá rendendo. Você criar um histórico ruim na seleção, que é isso que o Gabriel Jesus fez. É um jogador com potencial enorme, tanto é que nos clubes demonstrou isso. Jogou no City, agora no Arsenal lá,
tá indo bem também. Desde o Mas ano passado. eu sinceramente, assim, era um jogador que quando surgiu, até o Palmeirense pode falar melhor aí, o Rafael, que se esperava mais dele, eu acho. Talvez a expectativa que se criou nele era maior do que ele se tornou, talvez. Cara, tipo assim, na verdade eu nunca tive muita expectativa no Gabriel Jesus. Eu criei mais expectativa no Gabriel Jesus quando ele saiu do Palmeiras e começou ali no City na primeira temporada dele voando. Eu falei, cara, esse é o nosso nobre da seleção brasileira. Mas no Palmeiras, se você for colocar assim os jogos que ele fez com o Palmeiras, ele jogou alguns jogos bem, mas como vários outros jogadores, né? Como vários outros. Ganhou um brasileiro, se não me engano, foi em 2018, se eu não me engano. Foi o melhor jogador. O melhor jogador revelação na época. Mas assim, eu como palmeirense, assim, né, eu poderia estar aqui falando, não, Gabriel Jesus, ele merece mais uma chance. Mas realmente, eu acho que a gente tem outros jogadores que poderiam ter sido convocados no lugar dele, né? Um exemplo só, tudo bem que tem a seleção olímpica e tal, mas eu acho que um exemplo é o Vitor Roque. O nosso próximo tema, e eu vou... Fizeram um vídeo comparativo, né? Eu vou até fazer essa pergunta para o Bruno e para você. Cara, o Brasil já teve aquele momento em que a Olimpíada era prioridade e tal, que precisava do ouro olímpico. Ganhou dois. Já tá bom. E agora? Acha que tem que abrir mão de um jogador na seleção principal para mandar para a seleção olímpica? Cara, vamos lá. Esse assunto é discutível. Eu não acho esse absurdo todo que fizeram agora. Eu vou explicar o porquê. Eu concordo absolutamente. Ele tem que estar na seleção principal. Sem discutir, pelo que ele já mostrou. E aí dá os testes dele lá para ver se vai ou não vai. Né? Para a gente ver na hora do vamos ver. Porém, eu acho que agora esse começo de eliminatória, para mim, não é teste nenhum. Então, eu imagino que seja por isso. Tá? Põe lá o Sub-23 lá, porque, queira ou não, não é o foco principal, mas os caras querem ganhar também. Então, aproveita o cara dessa idade. Por outro lado, eu imagino também, por a seleção estar com muitos atacantes, já convoca 7, 8, né? Convoca um monte. Então, não precisa necessariamente dele agora, porque para jogar com Bolívia e Peru tá tranquilo. Eu imagino que com o tempo da eliminatória ele vai ser convocado para a principal. Então eu não vejo, por enquanto, esse desespero O todo. problema são os nomes que foram chamados. Isso com certeza. Porque teriam também mais opções, igual ela falou. A gente tem muito bem serviço de ataque, não precisa repetir, né, atletas e pode convocar outros. Pedro não vai mais? Mas eu acho que... Não, Pedro é outro cara que pode ser. Mas também não está fazendo por merecer o último. Acho que é por conta dessa discussão aí, dessa briga aí. Se o Flamengo ganha agora a Copa do São Paulo, no dia seguinte fala, não, tem que Pedro, Gabigol, Bruno Henrique, Everton Silva. É que ele foi o Bruno Henrique. O Bruno Henrique hoje é o melhor. Então, e também não foi. Não foi. Então, eu acho assim, eu concordo que o Vitor Roque tem que estar na seleção, e é bem provável que ele vai estar na Copa. Não tenho dúvida disso, a não sei que aconteça uma lesão, algo do tipo. Eu acho que por agora não tem esse desespero todo, não. Vamos Necessário. Concordo com o que o Alan falou, o Diniz não tem essa voz toda na seleção. Então, assim, eu imagino que ele tem, você tem que colocar todos esses caras. Sobrou aí 5 vagas para você, agora você chama os seus. Tá? Isso tem. A gente sabe, sempre teve, não só porque já tinha com maiores, imagina com ele. Está começando agora, né? Mas, assim, vamos lá, tá bom. Eu acho que o Vitor Roque vai ter as chances dele. Também não gostei nada dessa convocação. Mas para esses primeiros jogos eliminatórios, não vejo grandes problemas. Eu vou estender a pergunta. Vitor, você acha que a questão de priorizar a seleção olímpica, você não acha que é um erro ou você concorda com ele? Na verdade, assim, eu acho que é um erro, a princípio, priorizar a seleção olímpica. Acho que a gente tem uma base muito forte no Brasil de nomes que poderiam ser convocados no lugar do Vitor Roque. Eu vou dar o exemplo do próprio Endrick. Ele não vem jogando bem, mas ele poderia ter sido convocado. Porque o Endrick, para chegar na principal, ele vai ter que mostrar muito futebol ainda. Coisa que o Vitor Roque já mostra há algum tempo já, jogando no Atlético Paranaense. Eu tive o prazer de ver o Vitor Roque jogando de perto, num jogo que teve aqui em Maringá, né? E num jogo ele entrou e mudou o jogo. É um cara que você olha e você fala assim, não, ele é diferente. O jeito que ele joga, ele é diferente. Então, eu acho assim, que como um clube é um processo, como um clube ele tem que 3 anos com o mesmo elenco e se formando e se fortalecendo para poder ganhar títulos, eu acho que a seleção tem que ser assim também.
Então, tipo assim, pode ter corte, um cara se machucar, um não tá bem, um entrar numa própria polêmica, igual aconteceu com o Antony agora. Mas, assim, tem que ter um processo. Os jogadores têm que se acostumar a jogar junto. O Neymar tem que estar na ponta e falar assim, eu sei que se eu tocar a bola ali, o Vitor Roque vai estar. Por exemplo. Isso não numa convocação eventual ou outra, né? Tudo bem que você comentou mesmo, que o nosso futebol sul-americano hoje em dia é uma piada, né? Só Brasil e Argentina. Mas, assim, eu acho que tem que se mostrar. É o que a gente tem no final das contas. É o que a gente tem que mostrar. A gente tem que pegar uma seleção dessa, que a gente acha que, vamos dizer assim, é uma piada, que hoje em dia não joga nada, e tem que meter 4, 5, 6 gols desses caras. Mostrar para eles, assim, realmente o Brasil chegou. Né? Mas enquanto não houver essa renovação, que a gente tinha comentado antes, deixar de ser convocado esses figurões e começar essa revelação e deixar um pouco a seleção de Olímpia de lado. Tipo, tem muito moleque aí que merece chance. Né? E nós já ganhamos 2 medalhas recentes. Né? Vamos focar na Copa do Brasil, que faz na Copa do Mundo, né? Que faz mais de 20 anos que a gente não ganha. Ela. Olha, essa questão de priorizar a Olimpíada, no meu ver, é uma forma de enganar o brasileiro, né? Se a gente ganhar a Olimpíada, a gente tira um pouco a pressão do principal. Porque a gente não está ganhando nada do principal, não está indo bem nas Copas. E em Copa América, a gente está ganhando mais, né? Então pode ser uma forma de tirar a atenção, né? Olha, a gente ganhou a Olimpíada de novo, olha. A gente está impressionando. E o Vitor Roque é um jogador que vai sobrar na Olimpíada. Que sobra nos jogadores da idade dele. Então, assim. Porque, assim, os outros da idade dele não vão estar jogando a Olimpíada, esse é o ponto, né? Não que ele seja pior que muitos da idade dele, mas o Sub-23 de outros países, os jogadores já estão na principal. Né? Então, assim, eu acho que não deveria priorizar a Olimpíada, mas eu entendo, né? Eu sou defensor de criar uma base para a próxima Copa já, de início agora, e aí testando. Lógico, tem muito tempo ainda. Só que a gente precisa desse tempo para fazer essa renovação. Assim, a Alemanha e Espanha, que são exemplos disso, né? Que toda vez tem aquela renovação. O tal do projeto que ele comentou, né? A longo prazo. Isso, que é um projeto a longo prazo, que o pessoal se aposenta com 30 anos da seleção. A gente viu o Felipe Lão lá, se aposentou na seleção lá, com 32 anos, acho que foi. Continuou jogando no Bayern lá. Então, tem essa cultura lá. Então, vai acontecer uma renovação. Agora, a própria Espanha, por mais que eu não concorde, né, com o que o Luiz Henrique fez. Deixou vários figurões de fora aí que poderiam dar aquele toque a mais que a Espanha precisasse. É um time bom, uma seleção boa. Só que precisava agora daquele toque. Se tivesse lá a Copa do Mundo, né, talvez poderia ter mais além, né? Isso. Então, tem que ter essa mescla, com certeza. Só que assim, a gente tem exemplo da Espanha e da Alemanha que fez esse projeto e deu certo. Então, assim, já que o Brasil não está dando certo da maneira que está fazendo, pelo talento, o que sempre aconteceu, pega os melhores nomes, treina 1, 2 anos aí e manda. E não está dando certo, vamos começar a copiar o futebol europeu, né? Seleções europeias. Porque a gente está vendo a própria Croácia. Um projeto de time, lógico, agora mais envelhecido nessa última Copa, só que tem um projeto, é o que eles têm, entendeu? É difícil comparar um país com o Brasil, né? Isso. Que cria jogador, surge em todo momento, com a Croácia, que é um país muito menor comparativo. Exatamente, a gente está vendo a Croácia nas últimas 2 Copas chegar na final e semifinal. Coisa do Brasil. E não tem tantas opções como o Brasil tem. Tem aquela seleção envelhecida que tem no Brasil. Então, assim, acho que tem que ter esse projeto mesmo, já colocar a molecada para jogar. Sou defensor. Eu sou acostumado com isso sendo santista, né? Que a gente tem aquela questão do menino da vila, tem que subir mesmo, está com 16 anos, pressão, não, bota para jogar. Só para jogar, como é que a gente vai ver mesmo, né? E assim, fica igual o próprio Hendrick, o Palmeiras está todo lapidando ele. Joga um jogo, não foi bem, deixa o Luiz fora do. Fica toda essa frescura em cima do menino, bota para jogar, vamos ver o que ele tem a oferecer. Daqui a pouco ele tá lá no Real Madrid, lá, vai se emprestar, com certeza. Não criou, né, casca, né? Ele não criou casca, não sabe o que é jogar. O Vinícius Júnior mesmo foi um jogador que teve, né, jogou Libertadores aqui, tudo, ele teve, né, passou por
por momentos aqui antes de ir para lá, né? E criou seu nome na seleção de base. Foi lá que se destacou bastante também. Vamos para o tema. Vocês querem falar, acrescentar mais alguma coisa ou já podemos ir para os jogos eliminatórios? É isso, né? Brasil e Bolívia, Brasil e Bolívia no Pará, né? E depois Brasil no Mangueirão, depois Brasil e Peru em Lima. Qual a expectativa para esses jogaços? Vamos começar. Cara, a expectativa, obviamente, é 2 vitórias. Apesar de a gente não empolgar muito, eu acredito que sejam 2 vitórias sem problemas. Porque deu um pouco de sorte de não pegar já a Bolívia fora. E aí tem a questão da altitude, pelo menos atrapalhar um pouquinho. Então a Bolívia aqui no Brasil vai ser tranquilo. E o Peru também não deve ter forças para. Apesar de ter dado uma melhoradinha nas últimas eliminatórias. Mas são 2 vitórias sem problemas. Né? Se empatar em um desses 2 jogos, contra o Peru e Lima é um jogo assim, chatinho, digamos, mas A Bolívia não dá. Bolívia não dá pra pensar em. Não, algo legal, para já mostrar o trabalho e tudo mais. 2 jogadores titulares da Bolívia jogam no Santos e não são titulares. Miguelito e o zagueiro. O Miguelito tava no sub-20, tava falando. Não, ele tá jogando no sub-20, ele tá jogando no profissional. Aí fica lá no às vezes vai pro banco, de vez em quando ele. Então, os 2 são titulares, e não joga no Santos, cara. Então, não sei nem como é que tá o nível da seleção boliviana. Então, se a seleção perder para a Bolívia, ou tá, porque não convence contra a Bolívia. Um dos craques da Bolívia é o Marcelo. Marcelo Moreno Não vai ainda. jogar. Ainda, ele tá ganhando uns 40. Esse cara tem que jogar até morrer, porque o mais não tem ninguém, né? Só falar, se fosse por esses 2 Santos, talvez seja por isso que o Santos tá em situação ruim, não tá aproveitando os selecionáveis. Ele tava jogando no Sub-20, não sei se era a Copa do Brasil, eu vi ele fazendo gol. Ele é marcão ainda. Ele é molecão, de vez em quando ele é profissional. A torcida pega no peito. Peru, Bolívia e Peru, cara. Isso é um jogaço, né? Tá empolgado? Vai lá pegar a pipoca e tal. Os jogos pós-Copa do Brasil não tá sendo legal. Tudo bem que é interino, algumas convocações bem mais polêmicas do que essa convocação do Diniz. Mas, assim, eu tô empolgado em ver o trabalho do Diniz agora. Vamos olhar o que vai acontecer nesses jogos. Se a postura do time vai ser diferente desses jogos anteriores. Por isso, talvez, assim, uma expectativa para esse jogo. Mas, assim, na minha opinião, o Brasil tem que golear os 2 jogos. Eu acho que tem que golear. A gente aqui no Brasil tem o costume de criticar, eu, pelo menos, juntamente com meus amigos próximos, a jogadores que são convocados são reservas em time europeu. Aí imagina você pegar o time, como é que é? O da Bolívia tem os jogadores do Santos que são do Santos que são reservas. Então eu acho que tem que pegar e golear e falar só, cheguei. Então a minha expectativa é de pelo menos ali uma boa vitória aqui no Brasil e lá uma vitória assim, menos por conta da altitude, mas assim, goleando também. Sobre as eliminatórias no geral, o Bruno trouxe uma lista, fez um levantamento aí de todos os jogadores que atuam aqui no Brasil e que são muitos jogadores, né? E ele fez por times, né? Por times que mais tem. Por clubes, isso. Foram entre os 20 clubes da Série A, né, tivemos um total de 46 jogadores convocados. Segundo informações do nosso colega Bruno, o mais novo reforço do Santos parece que também é convocado, né? Não tenho certeza. Enfim, seriam 47. Né? Então, assim, 16 clubes da Série A cedendo jogadores para as convocações. Os que não cederam nenhum foram Cruzeiro, Cuiabá, agora fugiu, os rebaixados lá no Centro América, né? Enfim. E aí eu destaco o Atlético Paranaense, com mais, né, seus jogadores 7 convocados. Isso contabilizando entre seleções principais e olímpicas, tá? E aí, surpreendentemente, o segundo clube que mais cedeu jogadores é o Santos. Né? A gente fala, né, sem querer tirar sala, né? Surpreendentemente por estar lá embaixo. Mas realmente, os jogadores da Bolívia, da Venezuela e o Marcos Leonardo, que é um dos melhores jogadores, para o Sub-23 do Brasil. Eu queria destacar só o do Atlético Paranaense,
que são 2 jogadores da seleção campeã do mundo. Isso. 2 jogadores da seleção argentina, é curioso, né? A seleção que, assim, vai trazer a base que foi campeã do mundo, né? Mas trouxe o Esquivel e o Zapelli, que entrou no último jogo. Isso, ainda não é titular, nada, mas enfim, vai ganhando espaço. E a Argentina, né? Tentando dar uma renovada, aí, né? Tem muitos jogadores que já estavam lá mais perto do fim de carreira. E dar uma renovada, ainda é a grande seleção, né? E é isso, o destaque é esse. Estão de convocação, os times brasileiros aí desesperados, torcendo para não lesionar ninguém. Curioso, do meu time aí, eu lembro do Bruno Mendes e o Gabriel Moscardo, que foi ontem, né? Foi convocado. Tem mais que tem Matias Rojas, Paraguai, né? E é isso. Mas o Mourinho coloca o Alberto. Se não tivesse feito o gol ontem, Eu fiz fazer mais uns 2 gols aí nos próximos jogos. Já dá pra pegar a vaga do Richardson, né? Enfim, é isso. Se você contar, tipo, 47 jogadores, mais que 2 seleções completas, né, de jogadores que atuam aqui, entre as 10, né, que participam, é um número, se for ver, considerável, né? Sim, bastante jogador. Vou dizer, 20%, né, dos jogadores. Eu acho que isso É que também tem a seleção olímpica no meio da conta, então... Mas um pouco disso é reflexo desses últimos anos que os times brasileiros começaram a buscar muitas peças aqui no mercado sul-americano e está cada vez mais, né? Porque agora está reforçando, deu uma inflacionada no nosso mercado, deu uma queda financeira dos outros países aqui do Mercosul. E aí o pessoal está aproveitando para buscar, né, novos talentos nesses times. Só para fechar aqui então dos nossos clubes, que já estou Corinthians e Santos. Palmeiras foi Richard Rios para Colômbia, Gustavo Gomes, Paraguai, Piquerez, Uruguai, e o Rafael Veiga, o Brasil, e o São Paulo com o Rames na Colômbia, Arboleda no Equador, e o Wellington para o Sub-23. É isso, né? Acho que a gente queria destacar, vocês queriam destacar alguma seleção, a seleção argentina, a Uruguai, que vem com o Bielsa agora, né? O Uruguai, além de contratar o Bielsa, está com uns bons novos jogadores, né? Na última Copa estava meio que acabado e renovou com... Não chamou o Soares nem Cavani. Não Soares nem Cavani. Mas acredito que é capaz de entrar ainda, porque não estão também com aquele potencial todo no ataque. O Darwin Nunes agora, né? Não gosta, né? Bom jogador. Ela faz um gol, cara, 50 gols. Mas eu acho que assim, eu gosto do futebol dele também. Porque ele é muito novo e ele já mostrou até um... É que se criou uma expectativa muito alta. Ele jogava muito. A questão da comparação com o Haaland e tudo mais. O Liverpool fez demais. Mas melhorou, né, Doxa? Chegou ano passado bem devagar e agora começou a dar uma engrenadinha. O Uruguai acho que agora dá para voltar a ser a terceira força da América, né? Tá perdendo o Equador, né? Perdendo o Equador, agora com Peru, Colômbia, etc. O Equador foi bem no último. Faz tempo que o Equador vem equilibrado, né? Nas Copas, ou para pescar. Assim, dentro ali a competição por terceira, quarta força, nós temos ali. A Colômbia não foi para a última Copa, mas já apareceu com bem ali, com a titulação do Rames, do Falcão, o né? Luiz Dias, que eu acho espetacular. E na última eliminatória só ele jogou. Exato. Se não fosse ele, a Colômbia seria rebaixada, se tivesse a possibilidade. Porque, cara, o que eu vi, os jogos do Brasil eram uma quebra. O Brasil olhou a Colômbia nos 2 jogos, mas a hora que eu vi aquele cara jogar, eu falei, mas esse cara é muita bola. Ele ainda nem estava no livro. É muita bola. E aí tem o Chile já mais envelhecido, Chile, né? O Chile já mostra muita força. O Peru é outra seleção que me parece, né, também está buscando renovação. A Venezuela está tentando aí, né, buscar a sua primeira Copa do Mundo, né? Não sei, agora vai aumentar, né, o número de seleções. Então isso talvez... Para buscar o Paraguai também. Todo mundo joga no Santos, né? Fica meio difícil. É curioso que o Paraguai... Sabe o que é curioso? Que o Paraguai tem jogadores aí, tipo... tem o Gustavo Gomes, né? Tem o Matias Rojas, que a gente comentou. Começou a ter umas peças pontuais, isso é ótimo. Você fala espinha dorsal, né? Só tem um 9, né? Não tem mais o Rock Santa Cruz. Oscar Cardoso. Esses caras aí. O Romero, até pouco tempo, né? Os Romero, né?
estão sendo convocados. Da vez é a Argentina, né? Vem campeão, vem com moral, a base é excelente. Continua um time bom. O time vai ser batido, No né? Brasil vão sobrar nas eliminatórias, sem dúvida. Vamos ver quem fica em primeiro. Acho que não vai mudar, não. Acho que alguém quer acrescentar mais? Vocês querem? Esse comentou do Gustavo Gomes, do Paraguai, ele é muito criticado na seleção dele. A torcida do Paraguai sempre critica. Você é o capitão, né? Ele é o capitão, mas a torcida sempre critica a convocação dele. Só o que ela quer? O que ela quer no lugar? Talvez a mesma atuação que ele tem no clube pela seleção. Não Mas tem. mas acho que a seleção não ajuda. Né? É difícil, Não, né? é que tá. Pode concordar. Não, era só isso adendo que a gente comentou. Gustavo Gomes, né? É que o Palmeiras é um bom exemplo disso, que outro dia eu estava conversando com alguns amigos palmeirenses e assistindo também análise de comentaristas esportivos, e tem essa, né? Tipo, a companhia. Às vezes o jogador é muito bom, mas às vezes ele precisa de uma companhia. O sistema funciona para ele. Se eu não me engano, quem vinha jogando antes, o Balbuena chegou a fazer dupla com ele, né? É um Depois grande jogador. o Júnior Alonso, né? Que era o zagueiro que passou pelo Galo, né? Mas o problema é o resto do time. É porque eu falei que o Palmeiras é um bom exemplo, porque esses últimos jogos agora voltou a ser um grande jogador com o Rafael Veiga. Mas nos últimos jogos do início do campeonato até meados ali, ele estava jogando muito mal. E o pessoal falava, porque agora ele não tem o Danilo, que era um cara extra, né? Fora de série. Então, e aí o cara perde, então o cara cai de ritmo, porque ele não joga Tem um sozinho. entendimento, né? Com aquele Então, jogador. talvez o sistema defensivo do Paraguai não contribua. Não vamos jogar, Na né? verdade, eu acho que é isso que acontece. Né? Eu acho que ele iria vir em qualquer outro lugar. Uhum. Se fosse brasileiro, eu acho que já teria posição dele garantida na seleção brasileira. Com Talvez certeza. não como titular, lógico, Mas ele ia brigar, mas com ele ia certeza. brigar. Ele ia brigar. Vários estrangeiros iam brigar, porque tá bem fraco. Sim. Mas é só uma curiosidade, né? A torcida pegar no pé do cara. Ele pode ser até o melhor jogador do time. A torcida pegava no pé do Messi. Mas assim, eu acho que assim, nos últimos anos é o melhor zagueiro da América do Sul, já tem, sei lá, uns 3 anos isso. Enfim. É isso, acho que não tem mais que vocês têm alguma coisa a acrescentar mais sobre o eliminatório, sobre tudo aqui. Podemos encerrar. TikToker, tem alguma observação? Uhum. Queria Sérgio, chance na seleção? é isso então. João Paulo. Vamos fechar esse programa de hoje. Que vai sair nos próximos dias aí, sobre eliminatórias, né? O Brasil joga nos dias 8 e 12, né? Agora de setembro, né? Como a gente falou. Bolívia e Peru, é isso. Queria agradecer a todo mundo aí. Instagram, pode time de segunda, no TikTok, né? Como é que tá no TikTok aí, Brunão? Foi, Não, como é que tá o resto? Arroba? pode time de segunda. Pode time de segunda também no TikTok. A gente registrou. E time de segunda, toda segunda, né? E depois programas soltos durante a semana. Aí a gente sempre joga um durante a semana. E algumas impressões. E vem aí, especial Copa do Brasil na próxima semana. Finais de Copa do Brasil. Será que agora vai? É isso, gente. Queria agradecer. Rafael. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Bruno Correia. Já. Alan. Valeu, galera. Bruno, estava aqui. Tamo junto. Sérgio, muito obrigado. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.